Esse salmo é um salmo maravilhoso, mas muito desafiador, porque ele fala a respeito dos justos e dos ímpios. Mas nesta noite o que o Senhor colocou no meu coração foi exatamente compartilhar a respeito do justo. E você vai ouvir muito na mensagem, na pregação dessa noite, nova criatura, ok? Porque eu quero falar hoje sobre ser, de fato, uma nova criatura. Irmãos, em um tempo como esse, e que também vai se aproximando o dia da volta de Jesus, há uma oferta muito grande aí fora. E que você pode abrir um catálogo e falar, nossa, que igreja que eu vou hoje? Deixa eu pensar uma aqui que faz uma coisa aí que eu gosto, ou que não fala mal do que eu gosto, você vai achar. Mesmo que seja uma coisa errada. Eu estava lá correndo, todo carnaval, isso acontece, não é mais novidade não. De uns 10 anos para cá, acontece em todas as datas, né? Por ocasião do carnaval, reportagens ou agora pequenos trechos, nem reportagem oficial, mas pequenos trechos que você vê que é desse ano, de igrejas que fazem bloco de carnaval. Ah, mas é evangelismo e tal, e a gente tem que ir lá no meio para resgatar do meio, e fazem inclusive uma Michelândia ali, pega a palavra de Deus, bate no liquidificador, aí pega as palavras que lhe agradam e fazem um pensamento. E aí um dos textos muito utilizados é o próprio apóstolo Paulo dizendo que se fez para ganhar aquilo, ou se fez daquilo para ganhar aquilo outro. Mas ele se fez, né? E você nunca vai ver que houve por parte dele qualquer comprometimento. Ele estava andando em Atenas, passando ali na festa mais idólatra daquela época, em que eles colocavam muitos e muitos e muitos altares. E com medo de esquecer de algum Deus, eles criaram o seguinte: aqui está o altar para o Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo, usado por Deus, falou, desse aqui que eu estou falando. É sobre este que eu prego, o que vocês ainda não conhecem. Então ele estava lá e fez a diferença. Mas hoje, irmãos, é triste o que eu vou falar. Alguns lugares que deveriam falar abertamente que a salvação é a porta estreita, é o caminho estreito, não, eles querem alargar. Antes de vir um pouco aqui para o culto, lá nos Estados Unidos está com a diferença de 3 horas, e eu estava assistindo o culto de uma igreja de um amigo meu, um pastor amigo meu lá. E me marcou porque essa mensagem já estava separada, estudada, gravada no meu coração. E ele falou no momento da mensagem dele, estava finalizando a mensagem dele lá. Ele disse assim, procure uma igreja onde se prega a salvação, porque o arrebatamento está próximo. Procure uma igreja onde pregue de fato que você precisa de Jesus e precisa de mudança de vida, porque as outras coisas que estão aí para te agradar ficarão. E pior, muitas pessoas ficarão com essas práticas também, ou por causa dessas práticas, infelizmente. Então nós estamos aqui para falar sobre a nova criatura, o justo, e realmente pedir ao Senhor que nos ajude a honrá-lo. Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos clamar ao Senhor mais uma vez para que Ele fale conosco. Feche os seus olhos e peça ao Senhor, sinceramente, como você sempre faz. Eu sei que você faz isso. Clame ao Senhor, fala comigo, Senhor. Fala através da tua
palavra. Eu preciso, ó Deus, realmente a cada dia analisar a maneira como eu estou vivendo. Muitas vezes repensar a maneira que eu estou vivendo. E mais ainda, mudar a maneira que eu estou vivendo. Então eu clamo, Senhor, para que o Senhor me abençoe em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. E o Teu Espírito use esse momento para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo, ele fala a respeito de 3 estágios que nos afastam de Deus: andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores. E sem eu perceber, na oração eu citei também 3 estágios que nos faz aproximarmos mais de Deus, nos aproximarmos mais de Deus, que é quando nós revemos a maneira como nós estamos vivendo, é a maneira como nós realmente repensamos a maneira que nós estamos vivendo e mudamos a maneira que nós estamos vivendo. Se nós não nos atentarmos, não é que nós devemos ser fracos e toda hora um pezinho no mundo, um pezinho na obra de Deus, um pezinho nas coisas do mundo, uma hora servindo a Deus, uma hora servindo a carne. Não, não é isso. Na verdade, você precisa ser forte no Espírito, porque o Espírito do Senhor habita em você, Ele luta contra a sua carne, e exatamente para fazer de você nova criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que é justificado em Cristo pela fé, uma pessoa que vive uma vida diferente. Ontem lá em Fronteira, quando eu levei a palavra sobre uma igreja relevante, eu disse: a igreja relevante, ela não traz as pessoas para conhecê-la. As pessoas virão porque já reconhece como uma igreja de testemunho na rua, no bairro e na cidade. E da mesma maneira, o crente fiel, o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, a nova criatura, o Senhor também prepara isso para você, de que pessoas olhem e veem em você a luz de Cristo. Disse o Senhor Jesus, que a luz de vocês brilhe no meio dos homens. E que luz é essa? Ele, o próprio Jesus, que habita em mim, que habita em você. E nós precisamos fazer com que as pessoas vejam em nós o agir de Deus e o poder de Deus. A nova criatura, é o título da mensagem dessa noite, ela é feliz e frutífera. Então eu vou tratar aqui, segundo a palavra que nós acabamos de ler, sobre a forma como nós devemos viver. Sim, atentos e longe de conselhos, longe de caminhos tortuosos, e sem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Mas também aquele que é nova criatura, vive uma vida feliz e vive uma vida frutífera. Porque o Senhor tem promessas para nós, quando nós vivemos no centro da sua vontade. Então vamos nos deter sobre o justo, sobre a nova criatura, sobre aquele que serve a Deus. Aqui nós vemos, segundo um grande pensador e teólogo, o nome dele é Wisber, o sobrenome dele é Wisber, ele disse assim, que esta história bíblica parece desenvolver-se em torno do conceito de 2 homens, o primeiro Adão e o último Adão, Caim e Abel, Ismael e Isaac, Saul e Davi. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou e ainda tirou o pecado do mundo. Caim tirou a vida de Abel, porque Abel fez ao Senhor, ou ofereceu ao Senhor uma oferta que lhe foi agradável. E Caim, com inveja, o matou.
Ismael vende a sua primogenitura para Isaque. E Saul, ele é reprovado por Deus, para que Davi, que se torna um homem segundo o coração de Deus, fique no seu lugar. Então, não se engane, igreja, não se engane, meu irmão e minha irmã. Mesmo que a gente veja ímpios prosperando à nossa volta, ao nosso lado, pertinho de nós, isso é como palha. Fique claro isso. Isso é como palha. Porque para o justo, o Senhor tem algo muito maior. E nós vamos entender isso pela palavra ou na palavra dessa noite. Então aqui nós entendemos que esse texto ele fala sobre dois tipos de homens, fala sobre dois caminhos e fala sobre dois destinos. Dois tipos de homens. E qual homem eu quero ser? Qual homem você quer ser? No sentido aqui de humanidade. Então as mulheres também, tá? Que homem você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Porque existem aqui dois tipos de pessoas, existem aqui dois tipos de caminhos, no capítulo todo, e existem dois destinos. O destino para quem é justo, o versículo 3 já diz no final, tudo quanto ele faz será bem sucedido. É que nós vivemos num tempo, e não é de agora, há muito tempo se vive isso, de que se a gente só olha no que é palpável, material, passageiro, às vezes pensa-se que mesmo sendo eu justo, uma pessoa íntegra, eu estou perdendo para aquele que não é nada disso. Aliás, o salmista entrou também nessa paranoia. E ele disse um dia, Senhor, tem coisas que eles falam que só de pensar eu me sinto envergonhado. Mas eu vejo que eles estão crescendo e prosperando diante de mim. Até que eu entro no templo e até que eu me prostro ao Senhor. E eu entendo que eles foram colocados em lugares escorregadios. Mas eu não. Eu confio no Senhor. Eu tenho o Senhor comigo. Então a gente não pode basear a vida do justo com relação ao ímpio pelo que ele tem palpável, porque uma das coisas que o Deus desse século detém sobre o poderio dele é exatamente o que a palavra de Deus condena, o amor ao dinheiro. Não o dinheiro não é do diabo não, mas o amor a ele não é de Deus. Tanto que Jesus fala sobre a diferença de servir a Deus e Mamon. Você ou serve a Deus ou serve as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo podem parecer por um momento, eu estou insistindo porque tem alguém precisando ouvir isso aqui. As coisas deste mundo, tem hora que parece que é uma vantagem muito grande, mas não é. A vantagem e o ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, minha irmã, é estar em Cristo, é viver em Cristo, é viver para Cristo, é ser uma nova criatura. Porque é isso também que nos garante o endereço, o destino final, que é o céu. Amém? Nós não vamos ver esse contraste profundamente hoje, eu já falei muito até, para quem não vai falar do contraste, né, entre o ímpio e o justo. Vamos falar só sobre a nova criatura. Mas eu quero que você pense, na palavra de Deus, só existe o sim, sim, não, não. E é isso que não está fechando a conta na cabeça de muita gente. Porque eles querem viver com os lábios, honrando ao Senhor. Pregando, e usam o nome de Jesus, e usam a ferramenta, a palavra de Deus, a Bíblia. Mas com um coração distante. Isso aí é uma mistura que o Senhor não aprova. É o sim, sim, não, não. A palavra diz, está dita. A palavra não diz, não está dita. Tudo bem. Mas se está dita, está dito. Se está declarado, é para cumprir. Se é ordenança, é para obedecer. E esse Salmo 1 também nos faz lembrar a semelhança do conhecido sermão do monte.
que traz a felicidade no topo, não é? Jesus não começa dizendo, bem-aventurados, e lá. Eu não vou pregar de Sermão do Monte hoje, mas está lá no topo o ser feliz. O Salmo 1 também traz esta ideia, essa semelhança, de que quem serve ao Senhor integralmente, fielmente, também será feliz. Não uma felicidade terrena, não uma felicidade mundana, passageira, mas uma felicidade plena, espiritual e eterna. Ah, igreja, como nós precisamos nos despertar às vezes para isso. Que a felicidade terrena não é nada comparada à felicidade plena. Eu lembrei agora, daquele cântico que diz assim: quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente. Ou quem lembra aí? Cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre em que vai chegar. Está vendo a diferença? Enquanto o mundo se baseia numa felicidade terrena, que é passageira, que é mundana, a minha felicidade e a sua é plena. Não é mundana, mas é espiritual. Não é passageira, mas é eterna. Gente, eu não combinei comigo mesmo, mas tudo está dando 3 aqui, né? Terrena, mundana e passageira. Felicidade plena, espiritual e eterna. Tudo está dando 3 aqui. Mas não é isso. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Cantamos agora há pouco. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto um soberano galardão. Isso é ser nova criatura. Amém, igreja? Então eu quero falar a respeito aqui do que a palavra destaca no primeiro versículo desse Salmo, capítulo 1, que é sobre a nossa felicidade. A nossa felicidade. O justo, a nova criatura, ele é feliz. Olha só que interessante. Ele é feliz, não por aquilo que ele faz, ou porque ele pode fazer, ou porque... Não, ele é feliz por aquilo que ele evita. Tem gente que fala assim, mas crente não pode fazer nada. É engraçado que o que ele está dizendo que você não pode fazer é o que o escraviza. Dá para entender isso? O cara está falando para você, bêbado. Você não pode nem beber, e ele que é escravo daquilo. Então, aí a gente vai pensando, né? O crente, a nova criatura, o justo, o que nasceu de novo, ele é feliz por aquilo que ele evita. E o versículo 1, ele fala sobre o que nós devemos evitar. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse versículo, ele ensina o justo a evitar as opiniões dos ímpios, não andar no estilo de vida dos pecadores e não ter associação com escarnecedores. Alan Herman escreveu: os justos não olham para os ímpios como fonte de sabedoria. Sua vereda, ou o caminho que ele decidiu trilhar, não é aquela que transita pecadores, ou é transitada por pecadores. Na verdade, os pecadores querem ficar distantes do nosso caminho, porque o nosso caminho tem princípios, tem valores, tem regras. Eles não querem. E a sua companhia não é com aqueles que escarnecem de Deus. Então eu vou repetir o que esse teólogo disse: os justos não olham para os ímpios como fonte de sabedoria.
A sua vereda não é aquela transitada por pecadores. A sua companhia não é com aqueles que escarnecem de Deus. Quer ver sobre a vereda não é transitada por pecadores? Eu vou falar aqui algo assim, bem prático. Você trabalha, termina lá o expediente, a equipe fechou a cota, a venda lá, e todo mundo está feliz, e alguém olha e fala assim: a gente poderia comemorar. Mas olha para você e fala: como é que a gente poderia comemorar? Porque sabe que a vereda que você trilha não é transitada pelo pecado. E eles vão pedir para você escolher. Já aconteceu isso comigo. Em um dos trabalhos que eu passei aí, eles queriam fazer lá uma comemoração e alguém olhou e falou assim: vamos em tal lugar, porque eu sei que lá o Márcio vai. Se a gente for naquele outro, ele não irá. E ele deve fazer parte desse momento também. É aí que a gente começa a perceber se o que nós vivemos, falamos, realmente está de alguma forma influenciando a vida das pessoas. Também com relação àqueles que escarnecem de Deus, né? Um dia o pastor Márcio falou sobre isso, e eu me lembro que é outro Márcio, né? Que veio aqui, Tanino. Ele disse assim que a família dele é muito grande. E quando os tios se encontravam, a família se encontrava, falava bastante coisa assim, torta. E ele se converteu. E logo que ele se converteu, e vendo a família dele, a mudança na vida dele, claro, deram crédito à conversão dele. E ele chegou um dia numa roda, numa festa familiar, e disseram assim: opa, aquilo que a gente estava falando até agora, nós vamos parar de falar, porque ele chegou. O meu pensamento sobre isso, que eu acabei de falar, até quando você, em um relacionamento intencional, de trazer alguém para Cristo, você deve observar esses pontos colocados pela palavra de Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas se perderam neste processo. Eu era adolescente e eu me lembro que eu brigava com os outros adolescentes, porque às vezes faltavam no culto desde sempre. Desde a fundação dessa igreja, jovens e adolescentes andaram juntos. Tanto que um tempo chamava Adjovem, adolescentes e jovens. Então a gente andava junto, sempre junto. E eu, adolescente, brigava com outros adolescentes que sumiam do culto. E eu falava: por que você sumiu? Ah, é festa. Por que você sumiu? Ai, amiga, não sei o quê. Você sumiu. Ah, eu fui na casa da minha prima, não deu tempo de voltar. Por que você não... Aí um dia eu falei para uma dessas pessoas que sumia, sempre: engraçado que você nunca conseguiu trazer nem um parente, nem uma amiga, ninguém, onde você deveria estar. Mas eles com muita facilidade te levam para onde eles estão. E com muita facilidade eu sei que lá você acaba fazendo coisas que não era para fazer. Ela ficou me olhando, a pessoa ficou me olhando. Não desmentiu, não disse imagina, mas uma das desculpas que essa pessoa dava para não estar na igreja, estar naquele evento, ou lá naquela chácara, ou lá naquela festinha, é porque ela estava evangelizando. E é conversa mole isso. Não fruiu nada, não deu efeito nenhum. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque diariamente, preste atenção no que eu vou falar, igreja, diariamente o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Você abre agora qualquer rede social, se você tem acesso aí, você vai ver que para o mundo a verdadeira satisfação é encontrada nos prazeres da carne. Nos meios de comunicação que nós temos hoje, que são diversos, eles sugerem que a permissividade é uma estrada de plenitude, de alegria, e que vida de pureza é algo que só expressa um puritanismo, e que é algo retrógrado, que é algo para o passado,
que é algo ultrapassado. E quantas vidas estão se destruindo e estão sendo ceifadas antes da hora, porque estão brincando com essas coisas. O mundo primeiramente te oferece o pecado, e como alvo ou como algo de prazer. Porque se fosse algo ruim, ninguém faria. Mas depois, isto produz uma dor permanente. E para aqueles que não buscam logo Jesus, podem se tornar numa dor incurável. Tal é prejuízo que o mundo e o pecado podem trazer. Já a virtude, ela primeiramente oferece a dor da renúncia, mas depois proporciona uma alegria sem fim, uma alegria maiúscula. Sim, porque renúncia gera dor, sim ou não? Não precisa levantar a mão, porque você já deve talvez estar até casado aí, e você vai levar um cutucão, né? Ou está namorando, ou é noivo. Mas já teve alguém aqui que renunciou a um relacionamento por amor a Cristo? Na hora que você renunciou, não foi dolorido? Eu era criança, não vou falar de relacionamento não, irmãos. Eu era criança, e no portão da minha casa, eu ouvi um homem conversando com meu pai, e dizendo assim: libera o seu filho para cantar na festa da cidade. E olha, nesse dia, virá uma dupla sertaneja muito famosa, e o empresário dele poderá ver seu filho e contratar o seu filho. Aí meu pai disse para ele, eu escutando, e meu pai disse para esses homens: mas que tipo de contrato eles poderiam dar para o meu filho? Porque o meu pai andava com um livro, e onde eu cantava, ele falava: você não pode assinar esse livro aqui? Quando eu tiver um número de 1000 pessoas, eu vou te ligar, você vai dar um jeito de depositar o dinheiro. Ele não pegou dinheiro de ninguém, eu vou pedir o dinheiro, naquela época era depósito mesmo em conta, na boca do caixa, porque eu vou gravar o meu filho. E ele não conseguiu essas 1000 assinaturas. Mas ele teve essa proposta no portão da minha casa, que esse cara poderia me contratar. E aí a conversa foi bem assim: que tipo de contrato ele daria para o meu filho? Já que meu pai queria gravar, né? Não, vai ter que ser num meio que ele... Então o meu filho não está em negociação. Eu criança falei: meu pai, hein? Hoje eu podia estar cantando galopeira, gente. Não tinha lançado ainda nessa época. Eu poderia ser o cara do galopeira. Mas e aí? Isso que eu me lembro, porque eu era criança. Por que eu me lembro? Porque me causou dor. Porque a gente não tem amnésia, né? Só que a questão é, no perdão, em todas as áreas, causou dor. Você lembra, e agora lembra até com alegria. E eu me lembro com satisfação, porque o meu pai não permitiu que eu entrasse para aquele tipo de coisa. Entenderam? E hoje eu estou com o Senhor. Hoje é muito melhor a vida que eu vivo. E neste versículo, o versículo 1, nós estamos nele ainda, os verbos de ação, eles estão em ordem decrescente. Por que decrescente? Porque geralmente a pessoa assenta-se, fica detida e passa a andar. Mas aqui está em ordem decrescente: anda, detém e assenta-se. E a palavra de Deus tem para isso o seguinte: que um abismo chama outro abismo. O pecado, ele é uma estrada rumo à condenação. Por isso a palavra de Deus nos chama a não nos conformarmos com o mundo. Romanos 12:2, não precisa abrir, mas grava para você ler em casa, ou reveja essa pregação a partir de terça-feira. E não
também sermos amigos do mundo. A palavra nos desafia a isso, Tiago 4,4. Também a não amarmos o mundo, 1 João 2,15. Para por fim não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:32. Então é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus, porque ela nos ensina exatamente o caminho que nós não devemos fazer, mas ela também nos ensina qual caminho nós devemos fazer. Ainda no versículo 1, o justo ele é feliz ao evitar conselho dos ímpios. E quem é o ímpio, pastor? É aquele que não leva Deus em conta. É aquele que toca a sua vida como se Deus não existisse. O ímpio, ele tem uma visão das coisas somente daquilo que ele apalpa, daquilo que ele toca, daquilo que é materializado. E a sua cosmovisão é um sistema de valores que acaba governando a sua vida. Ele é governado pelo dinheiro, ele é governado pelo vício, ele é governado pelo status, ele é governado por felicidades, por alegrias passageiras, qualquer coisa que lhe dê prazer, mesmo custando caro para outra pessoa, mas ele quer fazer. As suas decisões, as suas palavras, os seus negócios acontecem como se Deus não existisse. Este é o ímpio. E ele está trabalhando com a gente. E ele está estudando com a gente. Ele pode ser um parente nosso. Mas tem uma diferença. Você sendo a nova criatura, ele não vai conseguir levar você para lá. Mas você tirará ele de lá. Amém? Você vai trazê-lo para o lado de cá. O justo também é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. E o pecador é aquele que deliberadamente, ele se aparta de Deus, ele rebela-se contra a vontade de Deus, ele erra o alvo muitas vezes propositalmente, e ainda tira onda e tal, ele transgride os preceitos divinos, e quem anda e age de acordo com eles, está em oposição a Deus. Por isso a palavra vai dizer, não sejam amigos do mundo. Aquele que constitui amizade com o mundo, constitui inimizade com Deus. Agora, se você é inimigo do mundo, você é amigo de Deus. Por isso, andar nesse caminho dos pecadores é um caminho largo, mas é um caminho tão largo e ao mesmo tempo curto, no sentido de que ele levará você mais rapidamente à perdição. E infelizmente, mais uma vez, para aqueles que não reconhecem Jesus a tempo, levam inclusive para uma situação de infelicidade irremediável. No fim, talvez no fim, este pecador vai pensar, vai fazer um balanço da sua vida, mas ainda ele pode ser tão orgulhoso, como eu já vi, contei aqui para a igreja, acho que nem faz muito tempo, de um homem que eu vi morrer. No meu estágio pastoral, quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos, eu estava fazendo estágio já para pastor. O pastor era meio doidão, ele falava assim para mim, vamos lá que você vai aprender comigo. E eu falava, o quê? Fui lá ver um homem morrer. E ele apresentando o plano de salvação para o homem, aí a filha, mas ele não ouve. Ou se ele ouve, ele não está conseguindo expressar. Aí o pastor segurou na mão dele e falou assim, se o senhor estiver me ouvindo, o senhor aperta a minha mão. E ele não apertou. Aí a filha, não está ouvindo, não tá, ou ele não está te entendendo. Pastor, dá licença aqui, Satanás, deixa eu falar com ele. E aí continuou, e foi perguntando, e o homem nada, gente. Quando o pastor falou assim para ele, mas Deus te ama.
e me enviou aqui para te falar essas últimas palavras. E você pode agora se arrepender dos seus pecados. O homem que não apertou a mão, o homem que a família achava que ou não estava entendendo, ou não estava ouvindo, ou não estava conseguindo falar, recobrou a voz e disse assim: eu não aceitei esse Jesus até agora, e eu não quero aceitá-lo. Vocês acharam que ia ser um final feliz, né? Desculpa, não foi. Porque tem gente que vive tão imerso no pecado, que nem no último momento ele vai reconhecer. Mas como é diferente a vida do crente. Porque até próximo da morte ele fala de esperança. Até enquanto nós estamos envelhecendo e sabendo que o nosso dia está chegando. Porque o idoso, a pessoa, e pela Bíblia, né? Acima de 60 anos já é idoso. E 70, câncer e enfado. E 80, então, robustez. Olha só. Pela palavra, a gente está rumo aí, né? Os que já passaram dos 50, 60. Mas nós estamos firmes no Senhor. E alegres. O justo, ele é feliz porque ele evita a roda dos escarnecedores. Ainda no versículo 1, o escarnecedor é aquele que colocou grau em maldade, e ele ainda atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ele não só é ímpio, ele não só é um pecador de caminho pecaminoso assumido, mas ele escarnece. Ele não só desconsidera Deus, ele se opõe a Deus. Ele zomba de Deus. Ele escarnece de Deus. Ele escarnece da lei de Deus. Ele faz piada com as coisas sagradas. E é triste, irmãos, nós vermos que dentre escarnecedores hoje, nos nossos dias, estão pessoas que um dia andaram na fé conosco. O que, pastor? Eu não estou dizendo que eles eram convertidos, tal, mas eles andaram na fé conosco. Quer a prova bíblica? Vamos comigo lá? 2 Pedro 2. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora o versículo 22 é extraído de Provérbios 26, 11. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quem está assustado com isso? Eu me assusto, até hoje, quando eu vejo pessoas que até andaram no nosso meio escarnecendo, liberando palavras contra as pessoas, contra os irmãos, contra a igreja. Não precisa ser essa igreja não, gente, falando de um modo geral. Que eles possam rever isso, voltar ao primeiro amor. Se um dia de fato foram convertidos,
voltar para o caminho, urgentemente voltar para o caminho do Senhor, para a vida com Deus. Agora o versículo 2 de Salmo diz assim, falando ainda sobre o justo, sobre a nova criatura: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A palavra hebraica Torá, que significa a lei do Senhor, deve ser entendida mais do que apenas a lei de Moisés, como de fato é para o povo de Israel, até ali. Mas ela representa para nós todo o caminho revelado de vida, contido nos ensinos de Moisés e também nos profetas. Essa mesma palavra, ela é usada paralelamente com a expressão a palavra do Senhor. Então, quando você ouve sobre a palavra hebraica Torá, nós precisamos entender que ela está dizendo que todo o ensinamento contido da palavra de Deus é para ser vivida, entendida, e sobre esta palavra nós devemos caminhar. O deleite de um crente não é apenas conhecer e memorizar a palavra de Deus, mas é principalmente fazer a vontade dele. Pelo conhecimento adquirido, que é muito importante, precisa adquirir, precisa decorar, precisa saber, mas precisa viver. Para o salmista, e para mim, para você também, deve ser esta realidade. O que eu vou falar agora, esta lei, ela é preciosa. Ela é mais preciosa do que o ouro depurado. E ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos, conforme Salmo 19:10. E a lei do Senhor, ela exatamente se coloca em oposição ao conselho dos ímpios. Por isso que alguém que vive uma nova vida, que é uma nova criatura, que é um justo, que nasceu de novo, que conhece a palavra de Deus, não tem como olhar para o conselho de um ímpio e querer aproveitar alguma coisa. Porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor, sempre será oposição ao conselho dos ímpios. Charles Spurgeon disse assim, que a meditação coloca a doçura e a virtude nutritiva da palavra no nosso coração e em toda a nossa vida. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, a doçura, que ela é mais desejada que o ouro e mais do que o destilar dos favos, né? Então ela é doce. A doçura e a virtude nutritiva, porque a palavra de Deus nos alimenta, ela mantém o nosso coração e a nossa vida firmes no Senhor. E já partindo para o final dessa mensagem, também o justo, a nova criatura, ele é feliz por aquilo que ele é. Eu quero falar agora sobre a nossa frutificação. Olha o que diz o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O justo, ele não é uma árvore nativa, ele não é uma árvore silvestre, sempre esteve lá. Olha que interessante a maneira como o salmista coloca isso. Claro, a inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele não é nativo, silvestre dali, porque nativamente ou de forma silvestre, nós somos o velho homem. De forma nativa, nós somos o homem fruto do pecado, que nasceu em pecado, inclusive. Mas nós fomos plantados ali, cultivados e cuidados. Não é uma árvore plantada em terrenos baldios, secos, mas plantado junto a correntes de águas. Quem é a água viva, igreja? Nós somos plantados. E nós temos a prova disso, porque o rio
da graça de Deus, é a nossa fonte de provisão que jamais seca. E nós não nos nutrimos a nós mesmos. Nós estamos plantados em Cristo, enxertados nele, e por isso dele procede todo o poder. O justo, ele não é inconstante em sua frutificação. No devido tempo ele dará o seu fruto. Por isso, ele terá paciência na aflição, gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade. Na vida do justo, o fruto ele vem antes da folhagem. Sim, ele não vive de aparência. Às vezes, ele está até sofrendo, ele está moído, ele estava vivendo uma adversidade, ele está vivendo um problema. Então ele não é frondoso, lindão, mas ele sempre vai dar fruto. Porque aqui a palavra diz que dará o seu fruto no tempo certo, e a sua folhagem não murcha, o fruto vem antes da folhagem. Ele não vive de aparência. O justo, ele é governado pelo céu. E por isso, ele será próspero em tudo o que faz. Eu quero que você grave essa frase. O justo é governado pelo céu. A nova criatura é governada pelo seu Senhor, que fez dela esta nova criatura. Por isso, ela será próspera em tudo o que faz. Feche seus olhos. A nova criatura, ela permanece firme. Ela estará sempre nutrida por estar na corrente das águas do Senhor. Ela produzirá sempre no tempo certo, e em todo o tempo será bem-sucedida. Em tudo que ela faz, haverá a alegria do Senhor ali presente, a felicidade imutável. Imutável porque nós não somos felizes por aquilo que nós temos. Nós não somos felizes por causa das situações que nós estamos vivendo. Nós somos felizes porque nós somos uma árvore que foi plantada pelo Senhor. E Ele mesmo vai regar, Ele mesmo vai sustentar, e Ele mesmo vai fazer com que ela frutifique. É o ano da frutificação aqui na nossa igreja. Por isso nós vamos encarar como sempre encaramos, mas vamos encarar ainda mais, de que ser uma nova criatura é o melhor que nós podemos fazer e oferecer ao Senhor.